Se você sente cheiro de gás na sua casa, o que você faz? Eu garanto que a grande maioria das pessoas vai parar tudo o que está fazendo para encontrar o problema e tentar resolver. Na sua instalação elétrica, existe um indicativo de que algo muito ruim está para acontecer, assim como quando se sente cheiro de gás, mas esse indicativo não é tão levado a sério quanto deveria. Se você medir tensão no neutro da sua instalação e descobrir que existe um valor significativo, considere isso um aviso. A tensão no neutro por si só já é um problema, mas ela também é um grande indicativo de que algo mais grave ainda está para acontecer. Nesse vídeo eu vou falar dessa situação que é até comum na vida do eletricista, que às vezes até já sabe como resolver, mas não entende exatamente o que está acontecendo. Mas antes de explicar como que pode surgir uma tensão no neutro e como isso pode ser muito perigoso, eu quero te pedir para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações caso goste desse tipo de conteúdo, porque assim você vai ser avisado sempre que novos vídeos forem postados. Vamos lá, pessoal, deixa eu explicar aqui o porquê que é um indicativo tão relevante quando você tem tensão no neutro, um indicativo tão relevante de que você vai ter um problema grave aí na sua instalação. Vamos supor que nós temos uma lâmpada aqui e ela está sendo alimentada por essa fase que está em vermelho e no outro lado aqui nós temos conectado o neutro que está em azul. Quando a corrente elétrica circular por essa lâmpada aqui, ela vai ter uma resistência que é a resistência da própria lâmpada. Então, se nós temos aqui 220 volts, como nós temos uma carga em paralelo aqui, nós teremos os mesmos 220 volts, né? Isso considerando esse ramo aqui como um todo. Então, nesse ramo aqui, nós temos a mesma tensão aqui da fonte, já que é uma carga ligada em paralelo, né? Apesar de que quando é uma carga só, a gente pode considerar que está em série também, né? Mas enfim, aqui nós temos a tensão, a mesma tensão que está na carga e a tensão que está na fonte. Nesse caso, nós temos, se medirmos aqui tensão no neutro, vai ter 0 volts. E aqui vai ter a tensão da fase. Isso aqui é o padrão, é o que nós esperamos também da instalação. Só que vamos supor que em algum ponto aqui tinha uma emenda ou uma conexão, de repente uma conexão no próprio barramento de neutro do painel, ou uma emenda que ficou mal feita, e nós temos aqui uma resistência. Uma resistência. Então, não mais agora nós teremos a tensão da fonte aqui na lâmpada, porque quando nós temos duas cargas ligadas em série, que é o caso aqui, né? Quando nós temos duas cargas ligadas em série, a tensão ela se divide. Então, sem entrar no mérito do cálculo, que eu não vou nem dizer quanto que é essa resistência, mas uma resistência. E aí, nesse caso, deixa eu apagar aqui, nós teremos agora 200 volts aqui e 20 volts aqui nessa resistência. Opa! 20 volts aqui nessa resistência. Então, somando aqui a tensão das cargas, nós teremos a tensão da fonte, que é o que é esperado também. Então, o neutro, aqui nesse ponto, ele continua tendo 0 volts, mas se você medir nesse ponto aqui, se você medir, colocar um voltímetro aqui e aterrar o outro lado, para medir a tensão no neutro em relação à terra, nós não teremos mais 0 volts. Nós teremos uma tensão residual. De quantos volts essa tensão? Vai depender da tensão da rede, vai depender dessa resistência aqui, o quanto ela está influenciando, mas nesse caso especificamente, se eu tenho 20 volts aqui na resistência, e esse voltímetro ele está lendo esse ponto em relação à terra, então nesse caso especificamente, eu vou ter essa tensão aqui do próprio resistor. Então a tensão que está no resistor é a tensão que vai estar aqui no voltímetro também. Por que isso por si só é um problema e por que isso é um indicativo de um problema ainda mais grave? O problema por si só é que se você tem uma tensão menor chegando aqui na carga, isso implica num funcionamento da carga diferente do que é o esperado, né? O funcionamento esperado da carga é para trabalhar com tensão nominal. Se você está recebendo uma tensão menor, isso pode significar problemas. Eu já falei aqui no canal sobre a corrente da carga em tensões menores, ela pode ser menor como pode ser maior. Isso depende da carga. Eu vou deixar um card desse vídeo para quem quiser assistir. Mas por que isso pode ser, além de ser um problema por si só, pode ser um indicativo de um problema ainda mais severo? Vamos lá, deixa eu fazer uma outra fase aqui, uma fase em amarelo. E nós teremos aqui nessa residência outra carga ligada. Vou colocar aqui vou colocar um símbolo de lâmpada também, mas pode ser qualquer outra carga aí. Uma carga de potência maior. Uma carga, por exemplo, um ar-condicionado. Que era uma lâmpada, aqui é um ar-condicionado. Também vai estar ligado no neutro, né? São duas cargas monofásicas ligadas em fases diferentes. A tensão entre fase e neutro, eu coloquei aqui 220. Em Santa Catarina é assim, mas na maior parte do país aí é 127, né?
Mas aqui, se é 220 entre fase neutra, nós teremos entre duas fases 380 volts. Se tem uma resistência aqui causada por uma emenda mal feita, uma má conexão, se tem resistência, tem calor. E se tem calor, essa conexão aqui ela tende a ficar cada vez pior, até que vai chegar um ponto que essa conexão ela vai se perder, ela vai abrir. Deixa eu desenhar aqui de novo. Essa conexão vai abrir. Então, o que era antes comum aqui, esse neutro que ele era conectado na rede, agora está aberta aqui essa conexão. O que vai acontecer com esse circuito agora? Deixa eu apagar isso aqui também. Olha só, antes nós tínhamos 220 volts nessa carga e 220 nessa carga também. Agora, o que nós temos é o seguinte, são as duas cargas ligadas em série, através do neutro aqui, são as duas cargas ligadas em série, porém com a tensão das fases, tensão de 380 volts. O que vai acontecer se eu tenho duas cargas em série? A tensão ela se divide proporcionalmente às resistências, então a carga menor que a lâmpada ela tem uma resistência maior, ela vai receber maior tensão, enquanto que o ar-condicionado aqui vai receber uma tensão mais baixa. E o ar-condicionado, pelo fato de ser projetado para trabalhar com correntes mais altas, a corrente aqui é a mesma, né? Um circuito em série assim, a corrente é a mesma. O ar-condicionado provavelmente não vai queimar, ele não deve ter problema nenhum. Agora a lâmpada aqui, ela vai queimar muito rapidamente, porque ela foi projetada para trabalhar com 220, ela vai receber uma tensão maior que 220, porque a diferença aqui entre elas, entre a potência dessas cargas é muito grande, a diferença entre a resistência é muito grande. Então, para poder calcular isso aqui, teria que calcular de acordo com a resistência ou com a potência, né? Mas, basicamente, a tensão que vai ser recebida aqui nessa lâmpada é muito maior do que a tensão que vai ser recebida aqui no ar-condicionado. A corrente vai ser a mesma, mas o ar-condicionado está projetado para trabalhar com correntes mais altas, enquanto que a lâmpada é para trabalhar com a corrente bem baixa, ela vai queimar antes que essa corrente possa ficar alta o suficiente para poder causar qualquer dano aqui no ar-condicionado. Então, se você estiver tendo tensão no neutro, se você mediu tensão no neutro e realmente apresentou algum valor, olha, futuramente a tendência é acontecer isso aqui, o rompimento do neutro, e aí as suas cargas aí, boa parte delas pode queimar. Aqui eu representei uma lâmpada. Se queimar uma lâmpada, o prejuízo é pequeno, né? Mas já pensou se queima um equipamento mais caro aí, uma televisão talvez, vários equipamentos aí que consomem pouca energia e são caros, né? A televisão é só um exemplo, mas outros eletrônicos também, principalmente os eletrônicos, mas isso não acontece só com eles também. Bom, e o que deve ser feito nesse caso aqui? Eu não vou falar só do problema, vou falar o que fazer, né? Se você mediu tensão no neutro e tem tensão realmente no neutro, você precisa fazer o seguinte: revisa todas as conexões elétricas que você tem do neutro, revisa a integridade do cabo também, porque essa resistência ela pode acontecer numa conexão mal feita, mas pode ser numa emenda mal feita, pode ser que o cabo ele acabou se rompendo parcialmente também. Então revisa a integridade do seu cabo. E uma forma de, quem sabe, adiantar um pouco o seu serviço é o seguinte: você pode, vamos supor que essa tensão aqui ela foi medida nesse ponto, né? Ela foi medida nesse ponto aqui, você viu que o neutro tinha tensão aqui. Você vai lá no seu barramento e mede e vê se o neutro está apresentando algum valor de tensão no barramento também. E aí você pode também, através do alicate amperímetro, medir resistência entre esse ponto e esse ponto, quando for possível, obviamente, né? Você mede resistência entre esses dois pontos. Se houver uma resistência significativa entre esses dois pontos, quer dizer que provavelmente o seu problema está nesse intervalo, está nesse caminho aqui entre o barramento da concessionária e também no barramento do padrão de entrada, né? E o ponto onde você percebeu que havia essa tensão no neutro. Se essa resistência aqui for muito baixa, indicando que está tudo certo, provavelmente esse problema do neutro está antes do seu padrão de entrada ainda. Então, de repente você vai ter que contatar a sua concessionária de energia aí para que possa resolver esse problema. Então, fiquem atentos aos sinais, não ignorem, porque o seu prejuízo pode ser grande, seu prejuízo material, ou até prejuízo da sua vida também, já que pode acontecer de causar um incêndio. Então, tomem cuidado, a eletricidade não é brincadeira, não ignorem os sinais. E se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, comenta aí o que você achou, dê sugestões também de próximos temas aí para outros vídeos. E se tiver alguma coisa para agregar também, de repente alguma experiência prática, por favor, comenta aí que vai ajudar outros eletricistas que podem vir a se deparar com o mesmo problema.